üşüyorum ben. Çok üşüyorum hala. Ben de çok üşüdüm Hançer. Ama sen o gecelerde yoktun. Olá amigos, bem-vindos ao meu canal. Para ser informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, assistir ao vídeo completo e ativar o sino de notificação. Quando Xian descobre que o bebê no ventre de Anser é dele, ele não sabe o que fazer. Na verdade, ele fica muito irritado com essa situação. Mukadder tenta acalmar Xian, mas Xian lhe diz que tirará seu filho de Anser depois que ele nascer. Mukadder diz que se você fizer isso, seus filhos ficarão muito chateados. Enquanto isso, Anser não sabe o que fazer em casa, porque Mukadder lhe disse: eu o fiz ordenar sua morte. Dagger deve estar muito chateado com isso. Xian saiu da mansão, mas está muito bravo. Ele quer que Anser preste contas e pague o preço. Depois, ele entra no carro e sai da mansão. Dagger o viu através do vidro. Enquanto isso, Beza passa o tempo confortavelmente em casa, como se não tivesse causado todo esse caos. Enquanto isso, Mukadder está tentando entrar em contato com Nosret. A única maneira de salvar Anser é chegar a Nosret. Mais tarde, ele liga para Beza, mas o telefone de Beza também está desligado. É por isso que ele sai da mansão e vai para a casa de Beza. Beza fica surpresa ao vê-lo. Beza pergunta por que você veio? Não consegui falar com nenhum de vocês, Mukadder. Ele pergunta onde está seu pai. Beza também fez uma viagem de negócios. Mas não se preocupe, ele diz, ele fará o que você quer. No final, desisti daquele trabalho. Ele diz que não quer que Dagger desapareça. Beza pergunta por que você desistiu deste trabalho. Mukadder diz que desisti. Vi um bebê no meu sonho ontem à noite. Beza pergunta se sua consciência dói. Mukadder diz tanto faz. Quando seu pai chegar até você, diga para ele me ligar e vá embora. Enquanto isso, Anser adormeceu. Mas depois do que Mukadder disse, ele vê em seu sonho que um homem entra e tenta sufocá-lo com um travesseiro. Dagger ficou com muito medo desse sonho. Naquele momento, o senhorio chega até Anjin e lhe conta que um homem tem entrado e saído de sua casa ultimamente. Isso me incomoda. Ele pergunta se esse homem poderia ser amigo da senhora Sela. Anjin diz a ele que falará com Sela e a avisará. Depois que o senhorio de Anjin vai embora, Anjin diz a si mesmo que definitivamente há um mal-entendido. Enquanto isso, Sela deu um banho em Metin e estava secando o seu cabelo. Sela, você parece muito bonito para ela. Ele diz que você está quase pronto para encarar a esposa da sua filha e diz para ela se olhar no espelho. Quando Metin se vê no espelho, ele se torna ainda mais ambicioso. Naquela época, Anjin veio para Xian. Você fica bem quando vê a condição de Xian? Ele diz que você vai se livrar de Beza em breve. Não me importo com essas coisas no mundo. Ele pergunta se você também sabia da verdade. Anjin também fica surpreso e diz a verdade. Xian, não aguento mais mentir para ele. Ela diz que o bebê no ventre de Anser é seu filho. Anjin fica surpreso ao ouvir isso e diz, como acreditamos em tal mentira? Xian diz que o problema é que somos enganados apenas ou que eles estão mentindo para nós? Como não pode ser Anjin? Sou tão culpado quanto a adaga. Você foi enganado. Como eu poderia acreditar em você? Ele diz que não saberia dizer como ela foi para outro homem quando ela te amava tanto. Xian e eu percebemos que havia algo estranho no casamento deles. Fui atrás de Anser, mas Anser negou. Gostaria de não ter colocado uma arma na cabeça de Meli. Dagger diz que ele não teria me contado isso. Anjin diz que, para ser justo, precisamos perguntar isso a ele. Não pedirei nada a Xian. Ele diz que esconderam meu filho de mim. Anjin, você está certo, mas precisa perguntar isso a ele. Ele diz que você tem que falar com ele dessa vez. Xian diz que não tenho nada a dizer a ele. Naquele momento, Anser disse para si mesmo,
Vou contar a Xian sobre mim. Ela liga para Xian dizendo que vai falar com ele e pergunta se ele pode ir até a mansão. Precisamos conversar. Xian diz a ela que ela não é diferente de Beisa e nunca mais me liga e desliga. Anser vai até a mansão para falar com Xian. Naquele momento, Egito chegou lá. Dager pergunta onde está Xian. Ele também diz que não sabe onde está lá fora. Anser liga para Engin e pergunta sobre Xian, mas Engin diz que não sabe. Quando Anser está prestes a deixar a mansão para encontrar Xian, ele se lembra do que Mulcader disse. Mas ele arrisca tudo para falar com Xian e vai até Ertugrul. Um homem o segue. Quando Anser chega a Ertugrul, ele fica triste ao ver que Xian não está lá e vai embora de lá. Enquanto pensa onde Dager Xian está, ele se lembra da outra casa e vai até lá. O homem ainda está seguindo Anser. Dager adivinhou corretamente. Xian está em casa. Quando Xian abre a porta, ele pergunta, por que estou fazendo isso? Deixe-me. Xian tenta fechar a porta na cara dele, mas Anser segura a porta. Xian pergunta se ele está feliz com tudo. Anser diz que estou disposto a fazer qualquer coisa, deixe-me dizer. Anser e Xian entraram na casa. Dager fica na frente de Xian e diz, chega de mentiras, vim te contar tudo. Xian disse que você vai contar e eu vou te perdoar, certo? Dager, você está certo, eu cometi o maior crime de todos. Ele diz para me escutarmos em relação ao nosso bebê. Xian diz que sofreu por sua causa. Dager pergunta, você se lembra da nossa última noite? Eu nunca me esqueci no mundo. Ele diz, eu sempre quis apagar da minha mente o dia em que você partiu, mas não consegui. Dager diz que não queria que fosse assim. Xian diz que você planejou tudo. Dager também não foi planejado. Ele diz que você se casou com Beisa e depois teve um filho dela. Eu sempre rezei por um filho em Xian, mas você o tirou de mim. Você pode me devolver? Não tive outra escolha a não ser usar a adaga. Ele disse que não queria que seu pedido fosse interrompido. Xian pergunta, você interrompeu meu pedido para que o seu não fosse interrompido? Dager está chorando. Ele diz, por favor, não faça isso, eu não aguento. Xian pergunta por que você veio e se sentou na minha frente se ia esconder meu filho. Anser diz que me mudei para lá para que meu filho não ficasse longe de você e ficasse perto de você. Você me espalhou pelo mundo, pensando que eu me espalharia. Ele disse que você me esfaqueou pelas costas. Dager fica muito chateado quando ouve isso. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar para ser informado sobre mais vídeos. Até mais. Desejo-lhe dias felizes.